Meu nome é Fábio Pombo, tenho 42 anos, sou instrutor de paraquedismo há mais de 20 anos. Meu primeiro salto eu tinha 14 anos. Meu pai, que já era um paraquedista, já era instrutor, tinha uma escola. E essa escola foi uma das maiores escolas durante alguns anos do esporte. Foi uma das escolas que mais formou paraquedistas no Brasil. Chamava-se Pombos do Ar, porque era o pai, o filho e a esposa, né? A minha mãe, que também sempre esteve ao nosso lado, e meu pai também sempre saltando, sempre nos instruindo os alunos sempre com muito carinho, muito cuidado, muita dedicação, que eu acho que hoje isso aí falta um pouquinho no nosso esporte. Então, quando eu fiz o meu primeiro salto com 14 anos, era aqueles paraquedas redondos ainda, aqueles paraquedas militares, né? Que os militares nos cediam através de desovas, que os paraquedas chegavam com uma certa idade na brigada paraquedista, ele já não servia mais para eles, mas para o paraquedismo civil a gente continuava usando. Primeiro pela dificuldade de se comprar os equipamentos, que a gente tinha isso falando há 30 anos atrás, 35 anos atrás, né? Então a gente tinha muita dificuldade, muito difícil acesso ao exterior, não é a facilidade que nós temos hoje de ir nas fábricas, comprar o paraquedas direto na fábrica. Então a gente pegava esses paraquedas militares e fazíamos algumas modificações para o paraquedismo civil, porque o paraquedas militar não tinha dirigibilidade, aí a gente, através de alguns instrutores, de algumas pessoas que hoje se chamam rigger, mas naquela época não era rigger, aquilo lá era instrutores que faziam modificações nos equipamentos para se tornar apto para a prática do esporte civil. E aí eu comecei a fazer meu primeiro salto, era um paraquedas TU ainda, eu tenho recordação, lembro perfeitamente como foi esse meu primeiro salto. Um dia eu sempre quis saltar, desde pequenininho ajudando meu pai na área de salto. Alguns instrutores falaram, vamos saltar hoje, Pombinho? Eu era o Pombinho, porque tinha o Pombão, que era meu pai. Aí minha mãe não estava na área, porque se ela estivesse, certamente ela não iria deixar. E aí a gente pegou, fez um treinamento rápido, porém bastante rigoroso. Porque não era porque eu era filho do instrutor que eu não ia passar pelas informações e pelas dificuldades necessárias do salto. Então eu fiz aquele treinamento. E aí realizei meu primeiro salto, acompanhado de diversos amigos, que até hoje eu tenho no meu círculo de amizade aí. E aí começou o esporte. Fiz meu primeiro salto com 14 anos, com 18 anos eu já pude tirar a minha carteira de instrutor, e aí dali para frente sempre continuando ao lado do meu pai na escola, e ajudando e aumentando o número de saltos e crescendo cada vez mais. Há 28 anos que eu salto e continuo dando instrução. Hoje eu sou instrutor de salto duplo, sou instrutor ASL também, é um curso muito pouco utilizado aqui agora no Brasil devido à dificuldade, os aviões rápidos que a gente tem, né? Então hoje eu mais faço salto duplo. Então, essa época, no início, né, os aviões que a gente utilizávamos eram os Cessnas, Cessna 170, Cessna 180, o melhor que nós tínhamos aqui era o 182, o DQX, que era um avião que todo mundo gostava de saltar, é um lendário, um avião lendário. Então, nós tínhamos aqui 9 até 10 Cessninhas desses pequenos aviões. E cada avião subia com 4 alunos, o instrutor e o piloto. E chegou a ter semanas da Pombos do Ar, né, da escola, formar 30 alunos. Então a formação de alunos, que era o objetivo principal, que era aumentar o esporte, né? Então não existia o equipamento de salto duplo. Então, para a pessoa fazer um salto de paraquedas, ela deveria passar por um curso, e esse curso ela aprendia como dirigir o paraquedas, como funcionava tudo certinho, e aí ela fazia o primeiro salto dela com o sistema ASL, que era o paraquedas preso ao avião. Uma fita ficava presa no avião e presa no equipamento do paraquedista. Ele saltava aquela fita e extraía o paraquedas, né? É o semiautomático que a gente falava. E então chegava a ter 30 alunos por semana.
Então não era só a escola do meu pai, tinha outras escolas. Então o movimento era muito grande. Então nós precisávamos desses aviões. Por eles serem pequenos, serem mais lentos, eram mais, vamos, entre aspas, mais dóceis para poder ensinar um aluno a sair do avião, fazer uma saída perfeita, para ele também não se amedrontar. Aí depois, com a chegada desses aviões maiores, aquele salto começou a ficar inviável. Seriam os Caravans, isso foi por volta de 2001 que chegaram esses Caravans, né? O Renato trouxe os Caravans. Aí dali para frente o desenvolvimento do esporte foi muito rápido e muito grande, porque por serem mais rápidos, né, os aviões, eles se tornam maior número de pessoas e se facilitam demais a prática do esporte. Eu tenho algumas lembranças, né, que antigamente era tudo mais difícil, né? A dificuldade, eu acho que eles, os primeiros paraquedistas, são os nossos heróis, porque eles que criaram tudo isso daqui. Hoje nós estamos aqui, fazemos parte da história também, eu faço parte da história, mas nós estamos com isso aqui tudo de mão beijada já, isso aqui já está tudo pronto, mas por trás de tudo isso existe uma história que muitos poucos sabem hoje em dia. Essa área, devido à briga de terra, de herdeiros, né? Essa área por várias vezes ela quase foi interditada. E o dono das terras uma vez colocou uma cerca no longo da pista para poder interditar. E essa área ficou interditada durante alguns meses. E no comodato que a Confederação Brasileira tinha dessas terras, se ficasse um determinado tempo sem ter nenhum salto de paraquedas, isso daí a gente perderia todas essas terras. Isso aqui não existiria mais hoje. Meu pai pegou os alunos em São Paulo, numa perua Kombi, levou eles para a Americana, onde estavam baseados os aviões, colocou todos os alunos dentro do avião, o avião decolou de Americana, veio aqui em cima e lançou os paraquedistas. Isso daí, depois que os paraquedistas tocaram no solo, deu mais um tempo para poder continuar os trâmites na justiça, de possessão de terra, essas coisas aí. Então, tem muitas histórias, tem desde tirar cerca da pista nas costas, né? Como fazer esse tipo de salto, esse tipo de luta para que o esporte continuasse e chegar onde chegou hoje. Então eu acho que as pessoas, os primeiros, né, os pioneiros do esporte, eles têm muito mérito por isso daí e a gente tem que sempre tirar o chapéu para eles. Meu pai, ele sempre foi muito rigoroso na parte de segurança, não só comigo quanto com todos os alunos, né? Então a parte de segurança sempre foi em primeiro lugar e eu carrego isso comigo até hoje. Então, para mim, a segurança, a maneira que você pratica o esporte é o segredo de tudo. Então, hoje eu tenho 27 anos de esporte, vou fazer 28 agora em junho, tenho mais de 10 mil saltos e não tenho nenhuma lesão no corpo, não tenho uma cicatriz, nunca fiz nenhum machucado no esporte. Por quê? Posso até fazer coisas mais radicais pelo conhecimento que eu tenho, só que eu sempre tenho um pé atrás, porque a minha segurança eu acho em primeiro lugar. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhas, então pratico o esporte como profissional e dependo dele para sustentá-las, né? Então eu preciso que o meu corpo, que é a minha ferramenta de trabalho, esteja na melhor forma possível para que eu possa exercer essa atividade da melhor forma. E em respeito também aos meus passageiros, aos meus clientes, não bebo, não fumo, não uso nenhum tipo de drogas, em respeito a eles. Eu evito tomar até comprimidos para dor de cabeça, porque eu não sei qual a reação que isso pode dar no meu corpo. Então, para segurança, a vida da pessoa que eu estou levando, né, do meu passageiro, dos meus clientes, eu tomo sempre muito cuidado. Isso é um respeito que eu tenho com as pessoas que vêm praticar o esporte. E a segurança, o esporte é muito seguro. É um esporte que eu tenho uma filhinha de 5 anos e uma de 10 meses. Quando a minha filhinha de 5 anos chegar na idade, se ela quiser saltar, eu jamais vou me impor, porque eu sei a segurança que o esporte tem. E também vai ser da maneira que eu aprendi com meus pais e com as pessoas que me instruíram desde pequeno a fazer da maneira correta. Então a gente tem uma noção o que é seguro, o que deixa de ser seguro, né?
Então essa parte que é o que eu acho que todo paraquedista deveria desenvolver um pouquinho para que o esporte continue dessa maravilha, a sensação que ele proporciona para nós que é indescritível. Eu queria falar só com relação ao meu pai, né, a escola Pomos do Ar. Hoje eu trabalho numa outra escola, mas tenho muita saudade dessa época. O paraquedismo antigo para mim é muito saudoso, por causa das amizades que a gente criou antigamente, né? Na época primeiro. O esporte não era tão grande, não tinha tanto volume como tem hoje, então as pessoas que participavam viravam uma família, uma única família. Então tem diversas famílias hoje que são meus amigos, que a gente sempre pode não ter contato devido ao ritmo de vida que nós temos hoje. Então não é aquele contato, não ligo para as pessoas todos os dias, não falo tanto quanto eu queria falar com essas pessoas, mas sempre estão no nosso coração. E meu pai e a minha mãe, que sempre estiveram perto, né? E a minha mãe até hoje, após o final de semana de salto, chega no domingo à noite em casa, depois de ter feito 15, 20 saltos aí no final de semana, eu ligo para ela: mãe, tá tudo bem. Então isso daí chega até a emocionar a gente.